Como revisar os assuntos que você já estudou de maneira estratégica. Oi, eu sou Larissa Bagestão, eu sou professora de linguagens e por aqui eu falo sobre estudos, metodologia de ensino. No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que é a revisão estratégica. Algo que é essencial em todo estudo, seja você vestibulando, seja você concurseiro, mas nem sempre todo mundo faz da maneira que é mais eficaz para o dia de prova. Sendo assim, eu quero mostrar alguns aspectos, algumas coisas que você pode fazer para poder fazer de fato essa revisão de maneira prática, rápida e completa. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, antes mesmo da gente falar de como fazer uma revisão que seja de fato eficaz para a forma de estudo que você tem tido, é entender o estudo como um ciclo. Estudar é um ciclo que vai fazer com que você alcance um objetivo final. Mas até lá, tudo o que você estudar, tudo aquilo que você colocar como objetivo, tudo aquilo que o seu curso te diz que você deve saber, o edital te diz que você deve saber, precisa fazer parte de um ciclo muito bem estruturado, tá certo? Então, esse ciclo, ele vai passar por alguns aspectos. Então, primeiro, você vai ter um estudo um pouco mais passivo, que é o fato de você assistir aula, é o fato de você ler PDF, é o fato de você ver a teoria. Logo após a teoria, você vai ter um estudo um pouco mais ativo, que é colocar em prática isso tudo que você já estudou resolvendo questões, tá? A gente já falou aqui em outro vídeo que resolver questões é essencial, mas quando a gente coloca nesse ciclo de estudo, isso precisa fazer sentido. Tá? Então, quando você aplica aquele conhecimento adquirido de maneira mais passiva, você coloca, né? Você acaba respondendo as questões de uma maneira um pouco mais ativa. Então, pôr em prática aquele estudo. Num terceiro ponto, e aí que eu quero que vocês observem, é que mesmo que você responda um bloco de questões que você já estudou, de um assunto que você já estudou, é necessário que você faça simulados. Então, resolver a questão do assunto é diferente de você fazer um simulado. E é a partir do simulado que você vai fazer a revisão, entende? Então, se você não estrutura o seu ciclo de estudos, né? Então, aula, resolução de questões, simulado e correção do simulado, para assim a gente voltar para a ideia de aula, a gente não vai ter uma revisão de fato, um processo revisional que vá te tirar da tua zona de conforto e sair e, de fato, aumentar a quantidade de acertos que você tem numa prova. Então, é a partir disso que eu quero tratar aqui a ideia de revisão. Mas, Lari, olha, estudar assim com ciclos é difícil, mas ninguém te disse que estudar seria fácil. Então, se você não está disposto a ter um pouco de dificuldade, tá? Ter esse nível de dificuldade no teu... Ai! Fica, perdi a linha de raciocínio que eu tava falando. Enfim, mas galera, estudar não é só ver o conteúdo. Então, todo esse ciclo ele vai te colocar numa posição de que você vai simular o dia da sua prova, o dia daquilo que você é objetiva a fazer, né? Aquele exame que você é objetiva a fazer. E a partir daí a gente entra no ciclo da revisão, no passo da revisão. Muita gente acha que revisar, o ato de revisar, é só você pegar um conteúdo antigo, rever a teoria e acha que tá tudo certo e que tá tudo ok, mas não é bem assim. Porque o revisar, na verdade, é recapitular aquilo que você já entende que, de fato, você já tem o conhecimento, mas na hora do simulado, na hora que você vai resolver a questão, você ainda está errando. E aí é preciso, inicialmente, você entender como é que, ou o porquê que você está errando aquilo, tá? Para, de fato, revisar. Então, nesse sentido, a correção do simulado, ela vai ser essencial. Por quê? Porque você entender a natureza do erro. Se é, por exemplo, porque você chutou, porque você não sabia do conteúdo da questão, porque você não conseguiu identificar um padrão dentro daquela questão e aí te levou ao erro, ou se você se confundiu com os distratores, que são as outras alternativas, ou se, sei lá, você estava só desatento, você não estava prestando atenção, marcou qualquer coisa. Então, tudo isso vai fazer com que, quando você for revisar, tudo isso vai te direcionar para uma revisão que seja mais pontual. E é isso que eu chamo de revisão estratégica. É após a correção de um simulado, você conseguir reconhecer, dentro daquele momento de prova, os seus erros, as suas falhas, para que, de fato,
fato você possa corrigir. E se de fato for necessário revisar aquele conteúdo, você revisar. Entende qual é o jogo? Então, mapear esse simulado que você vai fazer, esses simulados que você vai fazer, é essencial para que você consiga entender onde é que você deve revisar. E para isso, galera, vocês precisam, né, separar um tempo na sua semana, aquele seu cronograma de estudos, para poder fazer esse processo de revisão. Se você não tiver um horário para isso, é muito difícil você conseguir fazer isso de maneira aleatória, de maneira impensada, porque a revisão ela precisa ser pensada. Esse processo ele precisa estar dentro do seu cronograma de conteúdos. Então, isso precisa estar dentro do seu cronograma de estudos para poder funcionar da melhor forma possível e que, de fato, você consiga fazer esse processo de revisão, esse processo de correção, porque não estando dentro de sua rotina, é muito fácil da gente procrastinar, a gente postergar, deixar isso para uma outra hora e assim a gente não vai ter resultados eficazes. Então, por exemplo, você pode mapear esse erro da seguinte maneira: você coloca lá o gabarito que você marcou, o gabarito oficial, você pode colocar o nível da questão, entender se ela é uma questão fácil, mediana ou difícil. Você pode colocar o assunto daquela questão, porque aí você sabe se você está realmente entendendo aquele assunto ou não. E a natureza do seu erro. Por que você acha que você errou aquilo? Ah, porque eu fiz um cálculo errado, se for uma questão de matemática. Ah, porque eu coloquei uma fórmula errada, um cálculo errado. Se fosse uma questão de linguagens, porque eu me cansei nessa hora, foi a hora que eu me distraí um pouco e aí eu acabei marcando uma coisa nada a ver, uma coisa que não funcionava dentro daquele texto. Então, precisa fazer sentido isso para que na hora que você for buscar formas de revisar os objetivos de sua revisão, você não passar tanto tempo estudando novamente sobre um conteúdo, para caso você não precise, entende? Então, na grande maioria das vezes, a revisão não é você pegar o assunto de novo, para poder estudar tudo de novo, é trazer o que você não está conseguindo compreender ou aquilo que você não está conseguindo aplicar no momento de simulado para a tua rotina de estudos novamente, testar e aí sim fazer esse processo de correção. Então, com base no mapeamento desses erros, no mapeamento dos teus simulados, você consegue revisar aquilo que você realmente precisa. Aquele assunto que você realmente precisa, aquela ideia que realmente você precisa, aquele padrão de comportamento de questão que você precisa. Então, a partir do momento que a gente faz, né, o estudo passivo, que vê a aula, depois pratica resolvendo questões, depois vai para o simulado para ver se está funcionando no todo e corrige o simulado e assim revisa, você consegue fechar o ciclo do estudo. E fechando esse ciclo, o resultado vem de uma forma mais completa, o resultado vem de uma forma mais clara e evidente aos teus olhos. Porque assim você fica consciente do que você precisa fortalecer ou não. Sendo assim, eu queria finalizar esse vídeo com um breve resumo daquilo que você pode fazer para revisar de maneira estratégica. Então, ponto de número 1. Você pode usar o erro como uma bússola. É ele que vai te direcionar para o que você precisa revisar. Ponto de número 2 é o que você não precisa revisar tudo, mas você precisa revisar aquilo que você falhou. Então, se você estudou um assunto e você continua acertando ao longo do ano, massa, beleza, você tá tudo ok, tá tudo tranquilo e aí você consegue seguir. Mas caso você esteja errando, você consegue entender aquilo, você consegue revisar aquilo que você de fato errou, aquilo que você não está conseguindo atingir. Você precisa organizar revisões semanais e correção de simulado semanal, porque senão você não vai conseguir colocar esse processo de revisão dentro da tua rotina. Então, isso precisa estar ligado completamente com o teu ciclo de estudos. E aí sim, manter este ciclo de estudos, que é assistir a aula, resolver questão, resolver simulado, corrigir simulado, né? Fazendo o mapeamento do erro e aí revisar quando for necessário. Quanto mais você respeita o ciclo que é o estudo, mais ele se torna um processo e não apenas um amontoado de conteúdo que você deve ter. Se esse vídeo te ajudou a entender como é que você poderia fazer o processo de revisão, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal e me segue nas redes sociais, @LarissaBageston.
Ah, e um agradecimento à Gabi, que comentou no meu vídeo passado, perguntando como é que poderia fazer a revisão estratégica, e aí eu resolvi fazer esse vídeo. Se você ainda tem alguma sugestão de conteúdo que eu possa trazer aqui no meu canal, comenta aqui que eu sempre estou olhando os comentários.